Você chora por tudo. E você não chora só quando algo dá errado. Às vezes você chora quando algo dá certo. Quando alguém te trata bem. Quando você vê uma cena simples. Quando alguém levanta o tom. Quando você se sente cobrado. Quando você se sente observado. Quando você sente que não foi entendido. E o mais cruel não é a lágrima. É a sensação que vem depois. A vergonha, a vontade de sumir. O pensamento automático, dizendo que você estragou tudo. Que você foi fraco. Que você foi demais. Que você é um problema. E tem gente que olha de fora e diz, para de drama. Tem gente que te chama de sensível como se fosse defeito. Tem gente que faz piada. E você aprende a se vigiar. Você aprende a se controlar na marra. Você aprende a engolir. Só que isso não resolve. Isso acumula. E quanto mais você tenta parecer forte o tempo inteiro, mais o seu corpo encontra um jeito de escapar. Porque a verdade é simples e dura. O choro não é o seu inimigo. O seu inimigo é a guerra que você faz contra ele. O seu inimigo é a vergonha automática. É o medo do julgamento. É a necessidade de manter a imagem intacta, mesmo quando você está por dentro no limite. E antes de qualquer coisa, precisa ficar claro. Chorar não prova fraqueza. Mas chorar por tudo pode ser um recado importante. Pode ser sensibilidade. Pode ser empatia. Pode ser cansaço acumulado. Pode ser uma vida inteira tentando agradar. Pode ser uma cabeça que não descansa. Pode ser uma história emocional que nunca foi respeitada. E se você nunca entendeu esse recado, você vai continuar vivendo como refém de uma reação que aparece do nada, quando na verdade ela vem sendo construída há muito tempo. A primeira virada aqui é parar de tratar o choro como uma falha moral. Muita gente vive como se chorar fosse um erro de caráter, como se fosse falta de maturidade. Mas maturidade não é não sentir. Maturidade é entender o que você sente e não se destruir por causa disso. Maturidade é não transformar emoção em culpa. Maturidade é não se humilhar por ser humano. Então vamos colocar o tema no lugar certo. Chorar por tudo pode ser duas coisas diferentes. E se você não separar essas duas coisas, você se confunde e se ataca à toa. A primeira coisa é o traço. Gente mais sensível, mais empática, mais conectada. Pessoas que captam detalhes, intenções, mudanças de humor. Pessoas que sentem o ambiente, que absorvem energia. E isso por si só não é doença. Isso é um jeito de existir. A segunda coisa é a sobrecarga. Quando a sua sensibilidade está andando junto com exaustão emocional. Aí qualquer estímulo vira gatilho, qualquer crítica vira ameaça, qualquer pressão vira colapso. E aí sim, você começa a chorar por coisas pequenas, não porque elas são enormes, mas porque você já está enorme por dentro. Você já está cheio. E o choro vira a descarga que o seu corpo encontra porque a sua mente não está conseguindo processar com calma. E é aqui que muita gente se perde, porque a pessoa acha que o problema é o choro. Quando o problema quase sempre é o acúmulo. É o segura, aguenta, engole. É o não vou incomodar. É o deixa pra lá. É o eu resolvo sozinho. É o eu não posso ser frágil. Só que o corpo cobra, e cobra com juros. E o choro é um tipo de cobrança. Ele diz, tem algo aqui que você está ignorando. Tem algo aqui que te pesa. Tem algo aqui que você não está respeitando. Só que em vez de ouvir, você se julga. Você se chama de fraco. Você se chama de exagerado. Você se chama de problema. E aí você cria uma segunda camada de dor. A dor do que aconteceu e a dor de se odiar por sentir. E isso destrói a sua confiança. Porque quando você passa a se desconfiar, você vive tenso. Você começa a entrar em encontros já pensando, eu não posso chorar. Você começa a trabalhar já pensando, eu não posso falhar. Você começa a conversar já pensando, eu não posso me expor. Você começa a viver como se fosse uma bomba relógio. E esse medo de desabar é exatamente o que te deixa mais perto de desabar. Por isso, quando você me pergunta como controlar o choro, eu vou te responder de um jeito que muda o jogo. Controlar o choro não é apagar emoção. Controlar é recuperar direção. É você conseguir permanecer inteiro quando a emoção sobe. É você conseguir se respeitar no meio da intensidade.
É você conseguir atravessar o momento sem se humilhar por dentro. Porque o colapso não vem só da lágrima. O colapso vem do pensamento. Acabou, eu perdi o controle, agora vão me destruir. E presta atenção, o que faz a emoção virar avalanche não é sentir. É o significado que você dá. Tem gente que sente uma crítica e pensa, ok, é só uma crítica. E tem gente que sente a mesma crítica e pensa, isso prova que eu sou incompetente. A emoção segue a interpretação. O seu choro, muitas vezes, é a sua mente jogando uma sentença sobre você. Uma sentença antiga, uma sentença cruel. Eu não sou suficiente. Eu vou ser rejeitado. Eu não posso errar. Eu tenho que ser perfeito para ser aceito. E quando essas sentenças aparecem, o corpo reage como se estivesse em perigo. Porque para o seu sistema emocional, rejeição é ameaça, humilhação é ameaça, abandono é ameaça. E aí a lágrima não é drama, é uma resposta de sobrevivência. É o seu sistema tentando aliviar a pressão do medo. E aqui entra uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Muitas pessoas que choram por tudo têm um padrão de vida que parece normal por fora, mas por dentro é um campo de batalha. Você tenta manter paz o tempo inteiro. Você tenta não me incomodar. Você tenta ser bom. Você tenta ser correto. Você tenta ser forte. Você tenta ser útil. Você tenta ser aceito. Só que isso é um esforço contínuo. E esforço contínuo sem descanso vira colapso. Você sabe que você está nessa quando a sua cabeça não para. Quando você reensaia conversas, quando você imagina cenários, quando você se culpa por coisas pequenas, quando você sente que precisa se explicar demais, quando você pede desculpa por existir, quando você sente que precisa merecer carinho. E quando alguém te trata com frieza, aquilo não parece um evento simples. Parece confirmação de uma história antiga. Eu não sou importante. E é por isso que, às vezes, você chora quando alguém te trata bem. Porque o seu corpo estranha. Porque o seu corpo está acostumado a se defender. A bondade entra como um choque. A sua emoção abre como se dissesse finalmente. E esse finalmente vem com dor, porque revela o quanto você estava carente de acolhimento. Agora eu vou te mostrar 4 perfis. E você não precisa se encaixar em um só. Às vezes você é uma mistura, mas quando você reconhece o seu padrão, você para de achar que é fraqueza. Você começa a entender o mecanismo. E quando você entende o mecanismo, você recupera o controle. Primeiro perfil, o engolidor. Esse perfil chora porque aguenta demais. É a pessoa que não reclama, não pede, não confronta, não impõe. Ela vai levando, vai suportando, vai dizendo tá tudo bem. Só que não está tudo bem. E como ela não se autoriza a expressar, o corpo expressa por ela. A lágrima vira a fala que ela não teve coragem de ter. E o detalhe cruel, depois de chorar, ela ainda pede desculpa como se sentir fosse culpa. Segundo perfil, o agradador. Esse perfil chora quando sente desaprovação, quando percebe que alguém ficou frio, quando sente que decepcionou, quando imagina que está sendo julgado. Porque para ele, ser aceito virou sinônimo de estar seguro. Então qualquer sinal de rejeição ativa pânico. E o choro aparece como tentativa de aliviar esse pânico. Só que o agradador tem uma armadilha. Ele tenta consertar a situação imediatamente. Ele se explica demais. Ele se humilha. Ele tenta provar que não merece a rejeição. E isso piora, porque você não conquista respeito se diminuindo. Terceiro perfil, o analítico exausto. Esse é o perfil que parece forte, racional e controlado. Mas por dentro vive com a cabeça acelerada. Ele tenta entender tudo, prever tudo, evitar erro, ter resposta para tudo. E ele chora quando perde o controle, quando algo foge do script, quando o mundo fica imprevisível. A previsibilidade era o abrigo. E quando o abrigo cai, ele sente pavor. E o choro vem como uma quebra do sistema, não por fraqueza, mas por exaustão. Quarto perfil, o hiperempático. Esse perfil chora porque absorve. Ele entra num ambiente pesado e sente. Ele conversa com alguém triste e fica triste. Ele capta as emoções dos outros como se fossem dele. Só que isso tem um preço. Ele acaba carregando dores que não são suas. E quando a carga fica grande demais, ele desaba.
E ainda acha que o problema é ser fraco, quando o problema é falta de filtro e de limites emocionais. Agora olha o que esses perfis têm em comum. Em todos, a raiz é a mesma. Você se abandona para tentar sobreviver. Você se adapta demais. Você se controla demais. Você se cobra demais. Você tenta ser aceito demais. E quando você vive assim, o choro vira consequência, não a causa. E se você está ouvindo isso e pensando, mas eu só queria parar de chorar, eu vou te dizer a verdade que te salva. Parar de chorar não é o objetivo. O objetivo é parar de se destruir por dentro. É parar de viver no limite. É parar de se anular. Porque quando você para de viver no limite, você naturalmente chora menos. E quando chora, chora com dignidade, sem colapso, sem vergonha, sem medo. Agora eu vou colocar isso no mundo real, porque é aí que você entende de verdade. Você não chora por tudo. Você chora quando algo encosta no seu ponto vulnerável. E esse ponto vulnerável quase sempre tem a mesma raiz: medo de rejeição, medo de humilhação, medo de ser insuficiente, medo de perder o controle, medo de ser abandonado. E cada cena que eu vou descrever aqui parece comum por fora, mas por dentro ela aciona um alarme antigo. Cena 1. Trabalho, a crítica pequena. Você entrega algo e a pessoa diz: podia ter ficado melhor. E você nem discute, nem responde com firmeza. Você sorri e diz: vou ajustar. Mas por dentro o seu corpo já entendeu como um ataque. A mente dispara: eu falhei, eu não sou bom, vão perceber que eu não mereço estar aqui. Você sente a garganta fechar. O problema não é a frase, o problema é o significado. Crítica vira condenação. E aí o choro não vem porque você é fraco. Ele vem porque você está lutando para manter uma imagem perfeita para não ser rejeitado. O que o choro está tentando dizer aqui? Eu estou carregando meu valor no resultado. Eu estou vivendo como se um erro provasse que eu sou menos. E enquanto você continuar confundindo falha com identidade, você vai continuar se quebrando por dentro por coisas pequenas. Cena 2. Trabalho, o tom de voz. Nem é o que falam, é como falam. Um chefe levanta o tom, um colega responde seco e pronto. Seu corpo entra em alerta. Porque para você, tom alto não é apenas tom alto. Parece perigo, parece humilhação. Parece que você vai ser exposto. Parece que você vai perder o controle diante de todo mundo. E aí vem a lágrima, ou vem a vontade de chorar, e você se odeia por isso. Mas a verdade é que esse choro é memória emocional. Seu corpo aprendeu que voz dura significa ameaça, então ele reage antes de você pensar. E quando você entende isso, você para de se chamar de fraco e começa a se enxergar como alguém que precisa de segurança interna, não de perfeição externa. Cena 3. Trabalho, a reunião e o medo de falar. Você está numa reunião e pensa em falar algo, mas você calcula tudo. O que vão achar, se vão rir, se vão criticar, se vão discordar. E só de imaginar discordância você sente um aperto. Porque por dentro discordância significa rejeição, então você se cala. E quando a conversa termina, você sente um peso como se tivesse se traído. E às vezes você chora depois, no caminho ou em casa. Porque não foi a reunião que te derrubou, foi a sensação de não ter voz. O que o choro diz aqui? Eu estou me anulando para ser aceito. Eu estou sobrevivendo pelo silêncio. Eu estou pagando com minha dignidade para comprar paz. Cena 4. Família, o comentário que corta. Alguém da família solta uma frase que parece pequena. Você é muito sensível. Você leva tudo para o lado pessoal. Você nunca aguenta nada. E na hora você tenta rir por educação. Mas por dentro isso bate no lugar mais antigo. O lugar onde você aprendeu que sentir é errado. E quando você cresce ouvindo isso, você aprende a duvidar de si. A lágrima vem porque não é só a frase. É a história inteira de você tentando provar que não é um problema. E o que te feriu não foi apenas o comentário. Foi o abandono emocional embutido nele. Foi a mensagem escondida: pare de ser humano perto de mim. Cena 5. Família, a comparação. Comparação é um veneno silencioso. Alguém diz: olha, fulano tá indo bem, e você? E você sente o corpo afundar. Porque a comparação ativa uma sentença:
eu não sou suficiente. E quando você sente que precisa competir pelo amor, você vira prisioneiro de performance. E performance cansa. A lágrima vem como descarga desse cansaço. O choro aqui diz: eu cansei de correr atrás de validação. Eu cansei de viver com medo de decepcionar. Eu cansei de não ser visto pelo que sou e só pelo que eu entrego. Cena 6. Relacionamento, o gelo. O parceiro ou a parceira fica frio, some, demora, responde seco. E você tenta agir normal, mas por dentro você já entrou em pânico. Porque silêncio para você não é apenas silêncio, ele é castigo. Ele é sinal de abandono. Ele é sinal de que você perdeu o amor. E você começa a imaginar tudo. O que eu fiz, o que eu disse, onde eu errei. E esse turbilhão sozinho já derruba. O choro vem antes mesmo da conversa acontecer. Esse é um dos pontos mais comuns do choro fácil. O medo do abandono te coloca em alerta constante. E quem vive em alerta interpreta tudo como sinal. E vive tentando consertar antes de entender. E aí você se humilha, se explica demais, se culpa por coisas que nem sabe se fez. O choro aqui diz: eu preciso de segurança, eu preciso parar de mendigar estabilidade, eu preciso parar de confundir amor com ansiedade. Cena 7. Relacionamento, o conflito. Quando chega o conflito, você treme por dentro. Porque conflito, para você, significa ruptura, significa briga sem volta. Significa ser deixado, significa humilhação. Então você tenta evitar ou tenta ceder. E quando percebe que não consegue evitar, a lágrima vem. E aí vem a vergonha, porque você queria ser firme, mas virou choro. Mas a verdade é que firmeza não é ausência de lágrima. Firmeza é permanecer com respeito por si mesmo no meio do conflito. Se você chora e ainda assim consegue dizer: eu não aceito isso, eu preciso de respeito, eu preciso de calma, então você está amadurecendo. O problema é chorar e se anular. Cena 8. Amizades, o não convidado. Você vê pessoas saindo e não te chamaram. Você vê um grupo se formando e não te inclui. E você diz que não liga, mas por dentro liga sim. Porque o seu sistema interpreta como rejeição. E essa rejeição conversa com uma memória antiga de não pertencer. A lágrima vem como se fosse bobeira, mas não é, e o seu corpo sabe disso. O choro aqui diz: eu sinto falta de pertencimento, eu tenho feridas de exclusão, eu estou cansado de fingir que não me importo. Cena 9. Público, o medo de ser visto. Você está num lugar cheio e sente que todos estão olhando, mesmo quando não estão. Você sente que qualquer falha vai te expor. E esse medo de ser visto imperfeito te deixa com tensão no rosto, no peito, na respiração. E quando algo acontece, um comentário, uma risada, um olhar, a emoção sobe e a lágrima vem. Isso acontece porque você aprendeu a associar exposição com perigo. Ser visto virou risco. Então seu corpo tenta te proteger. E proteger, às vezes, é chorar e querer sumir. O choro aqui diz: eu estou vivendo com medo de julgamento. Eu estou carregando uma imagem como se fosse vida ou morte. Cena 10. O bom dia que te quebra. Às vezes não é crítica, não é conflito, é cuidado. Alguém diz: eu acredito em você, e você chora. Alguém diz: eu tô aqui, e você chora. Alguém te abraça e você chora. E você se confunde. Porque eu chorei se foi bom? Porque o seu corpo reconheceu o que faltou. Por muito tempo você precisou ser forte sozinho. E quando a bondade chega, ela abre a porta de uma dor antiga. A dor de não ter sido acolhido quando mais precisava. E isso revela uma coisa: você não é fraco. Você está faminto de acolhimento. E o seu corpo está cansado de lutar. Agora olha o que todas essas cenas têm em comum. Em todas existe um pensamento automático que te puxa para o abismo. Eu falhei, eu vou ser rejeitado, eu não sou suficiente, eu não pertenço, eu vou ser humilhado, eu vou perder amor. O choro é o corpo reagindo a esse filme interno. E enquanto você não enxergar o filme, você vai achar que a lágrima é aleatória. Mas não é aleatório. E quando você entende isso, você ganha uma arma silenciosa: clareza. Você para de brigar com a emoção e começa a ler a mensagem.
porque a mensagem é sempre um pedido por base, por limite, por respeito, por segurança, por descanso. E tem mais. Essas cenas não doem tanto quando você está bem. Elas doem quando você já está no limite. Quando você está cansado, sem sono, se cobrando demais, tentando agradar todo mundo e esquecendo de si. Até uma frase pequena vira faca, porque sua pele emocional está fina. E pele emocional fica fina quando você vive sem espaço interno. Então, aumentar seu controle não é secar seu coração, é construir espaço. É parar de viver no modo urgência. É parar de se vigiar, é parar de se punir por sentir. Porque quando você para de se punir, a emoção passa mais rápido. A emoção não precisa gritar para ser reconhecida. E aqui vai uma verdade que encaixa como chave. Se você sente que chora por tudo, talvez você não esteja chorando por tudo. Talvez você esteja chorando por uma vida inteira em pequenos episódios. Porque cada episódio ativa uma parte antiga que você nunca curou e nunca respeitou. E enquanto essa parte estiver abandonada, ela vai continuar pedindo atenção do jeito que consegue, com lágrimas. Agora guarda isso, porque isso vai te salvar nos próximos capítulos. Toda vez que o choro vier em uma dessas cenas, pergunta silenciosamente dentro de você: o que eu estou significando agora? O que eu estou temendo perder? O que eu estou tentando provar para ser aceito? Essa pergunta te devolve presença, porque presença é controle. E controle verdadeiro não é ficar duro, é ficar consciente. Quando você faz isso, você deixa de ser refém do impulso. Você não vira pedra, você vira base. E base muda a sua vida.